Ok, então vou. Ok? Continua tranquilo o áudio aí? Tá, vamos lá então. Entrei aqui com o celular, aí eu lembrei por que eu tenho que entrar com o celular, né? Eu falei que eu ia gravar direto do notebook. Aí eu lembrei por que eu tenho que entrar com o celular, porque é do celular que eu leio o chat, né? Eu leio o chat aqui do celular. Na minha tela aqui tá só o arquivo, né? É blogueiro mesmo, né? Genuíno. Olha só, isso aqui foi a aula da semana passada. A gente falou aí sobre primeira semana de curso, né? Do novo módulo de outubro, começou dia 9, foi sábado passado essa aula. A gente falou sobre poderes administrativos. Apresentamos aí os 7 poderes que a gente vai estudar. O Igor Teixeira quer saber por que 7, porque 7 é o número da perfeição, né? 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris, 7 poderes também, né? 7 dias na semana, 7 signos do zodíaco, não é, Ana? Chegando até em Gêmeos, para mim tá bom, que é o terceiro. Então, aqui tem os 7 poderes. Aqui tem os 7 poderes. Aí a gente fez uma apresentação aqui sobre os 7, sobre 2 deles, poder normativo e poder regulamentar. A gente falou que o poder normativo é gênero, e dentro desse gênero cabe um poder específico, uma maneira específica de exercer o poder normativo, que é através do poder regulamentar, né? O poder regulamentar é espécie do gênero poder normativo. Quer dizer que quando o governador, o prefeito, o presidente, o chefe do executivo, né? Quando qualquer um desses emite um decreto, e esse decreto tem caráter normativo, eles estão exercendo o poder regulamentar, estão, de maneira específica. Só que, de maneira geral, eles também estão exercendo o poder normativo, né? Poder normativo é gênero, poder regulamentar é espécie, né? Poder regulamentar é uma espécie do poder normativo. Aí depois a gente viu os 2 tipos de decretos que a Constituição Federal autorizou o presidente a emitir no exercício do poder regulamentar. Artigo 84 da Constituição Federal traz aí os 2 decretos que o presidente pode emitir. É o decreto regulamentar e o decreto autônomo. Olha aí, chegou a mensagem SMS aí, ó. Eu mandava mensagem SMS, Ana. Só quem mandou mensagem SMS sabe fazer essas carinhas aí. Desenhava um coelho, né, com as coisas lá. Eu fazia a máfia da Tinha, para te mandar mensagem aí, direto aí, 0800, a máfia da Tinha. Não, o Igor é do tempo da máfia da Tim também. Ah, o Igor tem 18 anos, o Igor. A máfia da Tim. Então a gente viu os 2 tipos de decreto. Decreto regulamentar, ele também é chamado de decreto de execução, ele também é chamado de regulamento de execução. Tá? Tem outros sinônimos, né? Tem vezes que o examinador chama de decretos e regulamentos. É. Tem vezes que o examinador chama de decretos e regulamentos. Ele está se referindo ao decreto regulamentar. Qual é a principal característica do decreto regulamentar?
é que ele é derivado, né? Derivado quer dizer que ele se baseia em alguém, que é a lei. Por isso que ele é o ato normativo secundário. O decreto regulamentar, ele está sempre regulamentando uma lei. A lei é o ato normativo primário. E o decreto regulamentar, que está a lei, complementando essa lei, detalhando essa lei, o decreto regulamentar passa a ser o ato secundário, né? Se a lei é o primário e o decreto regulamenta a lei, é porque o decreto é o secundário. O decreto regulamentar, né? Ele tem esse caráter de ser ato normativo secundário, porque ele sempre estará regulamentando uma lei. Se não tiver lei, sem lei não pode haver um decreto regulamentar. E o decreto regulamentar não pode ferir a lei que ele está regulamentando. Ele pode apenas dar fiel execução a essa lei, apenas detalhar, explicar essa lei, mas não pode inovar a ordem jurídica. O que seria inovar a ordem jurídica? Seria o decreto regulamentar criar direitos e obrigações novos, que não existem previamente na lei que está sendo regulamentada. Então, o decreto regulamentar, ele não pode inovar a ordem jurídica, ele não pode criar direitos e obrigações que não existam na lei que está sendo regulamentada, cria um direito, cria uma obrigação, e o decreto regulamentar, ele detalha o direito, ele detalha essa obrigação para dar fiel execução, mas ele não pode criar uma obrigação nova ou um direito novo que não exista na lei regulamentada, senão vai estar ferindo aí o princípio da legalidade, vai estar exorbitando do poder regulamentar se o chefe do executivo fizer isso, né? Presidente, governador, prefeito, ao editarem seus decretos. O poder regulamentar, então, não trata de poder atípico para legislar? Trata, né? O poder normativo é o exercício atípico da função de legislar, que é típica do legislativo. Como o poder executivo tipicamente administra, mas atipicamente poderia legislar como? É porque a função, né, o poder mas as funções são três, uma e pertence ao povo, né? Mas a maneira de exercer esse poder são três, né? São as três funções típicas de Estado: a função legiferante, legislativa, né? Função judiciária, a função judicial, e a função de executiva, né? A função de administrar. Né? Cada um dos três poderes exerce essas três funções. Sempre uma função de maneira típica e outras duas de maneira atípica. No caso do poder executivo, que é o poder que a gente está tratando aqui, através de um ato do chefe do executivo, que é o presidente, ele exerce a função típica de administrar a coisa pública, mas também exerce a função atípica de editar normas para a fiel execução das leis, que são justamente esses decretos aqui, que é exercício atípico da função de legislar, exercida pelo chefe do executivo. É o executivo exercendo a função atípica do legislativo aqui. Seja através ou do decreto. Então, esse é o decreto regulamentar. Um decreto que serve para dar fiel execução às leis. É um decreto que sempre estará regulamentando uma lei, ele será sempre um ato normativo secundário, ele sempre dependerá de uma lei a ser regulamentada. Se não tiver a lei, não vai ter decreto regulamentar. Depois a gente falou na aula passada do decreto autônomo. Esse decreto autônomo, ele também é decreto, ele também é competência do presidente da República, ele também é poder regulamentar, ele é fruto do poder regulamentar também, né? Ele também é um ato normativo, ele é um ato administrativo do tipo normativo, né? Só que esse decreto autônomo, que está no mesmo artigo 84, só que agora no inciso 6, ele tem umas particularidades. A principal delas é que ele é autônomo, ou seja, ele é independente, ou seja, ele é o próprio ato normativo primário. O normativo primário não está regulamentando uma lei, que se o decreto autônomo tivesse regulamentando uma lei, ele seria o secundário. O decreto autônomo tem fundamento, ele possui fundamento direto na própria Constituição. Igualmente, a lei tem fundamento direto na própria Constituição. É por isso que o decreto autônomo, já que ele tem fundamento direto na própria Constituição, é a Constituição que autoriza e coloca os limites para a edição de um decreto autônomo, é por isso que o decreto autônomo é o próprio ato normativo primário. Porque ele não tem fundamento numa lei a ser regulamentada, ele não regulamenta lei nenhuma.
ele não depende de uma lei para existir. O decreto autônomo, ele é o ato normativo primário porque ele é editado com fundamento direto na Constituição. É a Constituição que autoriza e coloca os limites para a edição de um decreto autônomo. Eu ri porque eu estou falando, olhando para o celular aqui, que nem eu gravava antes com a câmera do celular. Mas a câmera que está me filmando é essa aqui do notebook. Eu olho para ali para o celular, né? Por costume, porque eu gravava com a câmera do celular, antes eu já estou gravando com a câmera aqui do notebook, a qualidade até inferior, né? Por isso que eu não estou muito bacana aí na imagem aí, que é da câmera que não é legal. Então, esse decreto autônomo, ele tem esse caráter, ele não depende de uma lei para regulamentar, não, ele não depende, tá? Porque ele é autônomo, diferente do regulamentar, né? Que depende sempre de uma lei, por isso que ele é ato secundário, e o decreto autônomo é ato primário, ele não regulamenta lei nenhuma. Ou seja, não está regulamentando lei nenhuma porque ele possui fundamento direto na Constituição. O decreto autônomo possui limite que só tem na Constituição. Não tem uma lei que limita o decreto autônomo. Só a Constituição limita o decreto autônomo. É por isso que ele é autônomo, porque não tem lei que limita ele, porque ele não regulamenta lei nenhuma, porque é a própria Constituição que impõe limites para ele. E ele é o próprio ato normativo primário, porque ele tem fundamento direto na Constituição. Tá? Quais são esses limites que a Constituição coloca para o decreto autônomo? Quais são esses limites que a lei, que a Constituição Federal coloca para o decreto autônomo? São dois limites. É o limite da linha A, do artigo 84, inciso 6º, e o limite da linha B. Na linha a gente descobre que o presidente ele pode sim emitir um decreto autônomo, que não regulamenta lei nenhuma e tem fundamento direto na Constituição, mas, segundo a própria Constituição, que é quem limita o decreto autônomo, esse decreto só pode tratar de dois temas. Só esses dois. Que temas são esses? Primeiro, o decreto autônomo só pode tratar da organização e funcionamento federal. Porque o presidente, como chefe do executivo, manda só na administração federal. O presidente não tem controle nenhum sobre a administração estadual, nem sobre a administração municipal, porque essas administrações são competências ali do governador, no caso do estado, e do prefeito, no caso do município. Então, o presidente pode usar o decreto autônomo, está autorizado pela Constituição, desde que seja para tratar da organização e do funcionamento da administração que ele é chefe, que é a administração federal. Além dele só poder tratar da organização e funcionamento da administração federal, ainda tem mais limites. Quando o presidente usar esse decreto autônomo para tratar da organização e funcionamento da administração federal, o presidente não pode, nesse decreto autônomo, causar aumento de despesas para a União. Aumento de despesas para a União, nenhum outro ente, né? Porque se o presidente manda na União e não pode emitir um decreto autônomo que cause aumento de despesa na União, que é onde ele manda, imagine no Estado e no município, que é onde ele não manda. É lá que não pode ter aumento de despesa mesmo, porque ele nem tem alcance para tratar dessas duas administrações, estadual e municipal. Então, ao emitir o decreto autônomo, o presidente pode tratar da organização e funcionamento da administração federal, mas não vai poder causar aumento de despesas. E esse mesmo decreto também não vai poder criar, muito menos extinguir um órgão público, porque o decreto não é lei formal, já que o decreto é um ato administrativo, normativo, vindo do presidente, que é um agente público, chefe do executivo. O decreto não é lei formal, o decreto é ato administrativo. E para extinguir um órgão público, é necessário uma lei formal. Lá no executivo, para extinguir um órgão público ou para criar, é necessário uma lei criada, aprovada pelo Congresso Nacional. Então, se o presidente quiser ali criar ou extinguir órgãos públicos dentro do Poder Executivo, ele precisa que o Congresso aprove, né? A iniciativa de lei pode até ser do presidente, mas a aprovação, que é o que cria a lei, é do legislativo. Então, só a lei formal do legislativo, no caso, uma lei ordinária, por exemplo, aprovada pelo quórum ali definido pela Constituição,
pelo Congresso Nacional, né, pelas duas casas ali, Senado, Câmara, é que poderia extinguir um órgão público dentro do Executivo. Um decreto do presidente não poderia criar nem extinguir, porque decreto não é lei formal, já que decreto não vem do Legislativo, decreto do presidente não é votado por senadores e deputados, decreto do presidente é um ato de caráter normativo, mas é um ato administrativo. Tá? Então, ele não tem essa força para criar nem extinguir órgãos. Cuidado. Órgão público não tem exceção. Órgão público não tem exceção. Órgão público, ele, dentro do Poder Executivo, só vai ser criado e extinto por lei, lei formal, vinda do Congresso. Não tem exceção. Decreto, que é ato administrativo, o decreto é até lei, mas é lei apenas em sentido material, né? Já que ele tem apenas o caráter prático de uma lei. O decreto, enquanto ato normativo, é apenas um ato administrativo, não é lei formal, então ele não pode criar nem extinguir órgão público. O que mais que o decreto autônomo pode fazer, já que ele não pode extinguir nem criar órgão público, já que ele não pode causar aumento de despesa, já que ele só pode tratar da organização e funcionamento da administração federal, no caso do presidente. O que mais o decreto autônomo pode fazer? Ele pode fazer a linha B. A linha B permite que, através do decreto autônomo, o presidente possa extinguir, mas somente extinguir, nunca criar, funções e cargos públicos. E tem uma condição, desde que vagos. Aqui tem que tomar cuidado para não se enrolar, né? Se for para criar cargo público no âmbito do executivo, só pode a lei fazer isso. A lei vinda do Congresso, a lei formal. Não dá do decreto criar cargo público em hipótese alguma, tá? Isso aí está definido. Agora vem a exceção. Se for para extinguir o cargo público, extinguir é eliminar o cargo, seja uma função pública dentro do executivo, o decreto do presidente, que não é lei, vai poder, não é lei formal, decreto do presidente, esse decreto, apesar de não ser lei, a Constituição permitiu que, através de decreto, o presidente possa somente extinguir cargos e funções públicas, mas não criar, somente extinguir cargos e função pública, e desde que vagos. Essa condição tem que estar. Se um cargo público estiver preenchido, o que é preenchido? Quer dizer, alguém está ocupando esse cargo. Tem um servidor ocupando o cargo ou a função. Se um cargo ou função pública estiver ocupado, somente a lei formal vinda do Congresso vai poder extinguir esse cargo, porque ele está ocupado. O decreto já não vai poder extinguir, porque para o decreto extinguir o cargo público, é necessário que o cargo ou a função estejam vagos. Então, tem que tomar cuidado. Criar, em hipótese alguma, o decreto pode. Só a lei pode criar cargo. Extinguir o cargo e a função, o decreto até pode, mas... Limpe. Deu um negócio no cachorro aqui. Mas criar, extinguir só se tiver vago. Se tiver, extinguir. E criar, o decreto não pode criar o cargo público nunca. Só a lei pode criar o cargo. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, com relação ao órgão, não tem exceção. Só cria e só extingue se for por lei. Decreto não pode. Com relação ao cargo e função pública, aí tem que tomar cuidado, porque tem a exceção para extinguir. Só que, além de ter a exceção para extinguir, tem a condição de ter que estar vago para poder extinguir. Tem que tomar cuidado com isso. E criar não pode criar nunca por decreto. Aí a gente falou alguns exemplos aqui de atos normativos. A gente disse que o ato normativo é todo ato geral e abstrato, e deu alguns exemplos de atos normativos, todos gerais e abstratos. O edital do concurso, o regimento interno de um tribunal, regimento geral de uma universidade, resoluções das agências reguladoras e das universidades, regulamentos, portarias normativas, instituições normativas, decretos. A gente comentou um por um desses, passada, né? Passada também. Tem o link para assistir essa aula, né? Depois a gente resolveu aqui algumas questões. São as questões que vão dar base ao nosso estudo sobre esse tema, né? A gente resolveu aí algumas boas questões, todas aí de banca, né? Bancas peso pesado, sempre com foco na banca FCC, que é quem entende fazer esses concursos próximos, né? Que estão por vir aí. Então, a gente fez aí 7 questões da banca FCC, fizemos aí umas boas questões da banca CESP também, na aula passada.
para nivelar por cima, né? Depois a gente foi para outras bancas secundárias, como a IESES, a Funiversa, né? Aí começa a questão 15, essa a gente não fez, essa é a banca FCC, só que essa tem um diferencial, né? Qual é o diferencial aqui dessas outras questões? Dessas questões que a gente não resolveu, que a gente vai resolver agora. O diferencial é que elas são mais difíceis, né? Porque a gente primeiro faz aquelas básicas ali, depois a gente nivela por cima, de modo que a gente não tenha nada que possa surpreender a gente em uma prova. É porque a gente está se preparando sem edital a longo prazo, então a gente tem tempo para trabalhar todos os modelos, todos os níveis de dificuldade e realmente ir com um material bem resumido e com calma fazer essas provas aí, de modo que nada possa dar errado, tudo aconteça como planejado. Então vamos encarar essa aqui de defensor público. Tá? Essa aqui caiu para defensor público no Maranhão. E ela fala desses temas aí que a gente vem estudando. Vamos ver. Tá? Dentre os chamados poderes da administração, aquele que pode ser qualificado como autônomo e originário em determinadas situações previstas na Constituição Federal é. Então, ele quer saber dos poderes da administração, aquele que pode ser qualificado como autônomo e originário. Tá? Que poder é esse daí? Vamos dar uma analisada nos itens aqui. É o poder hierárquico? Vamos ver o que ele diz do poder hierárquico. Que permite à autoridade superior a possibilidade de punição disciplinar, independentemente de previsão legal. Bem, esse item já está errado, porque se a gente for tratar de punição disciplinar, isso é o poder disciplinar. E ele está errado de novo, porque o poder disciplinar permite a aplicação de uma punição disciplinar no âmbito da administração, mas somente se tiver previsão legal essa punição. E aqui fala independentemente de previsão legal. Então, está errado independentemente e está errado falar em punição, porque a punição disciplinar vem do poder disciplinar e ela depende sempre de lei. Depende de lei. Então, tem dois erros aqui na letra A. Primeiro, que não é o poder hierárquico, que diretamente autoriza a aplicação de punição disciplinar. Quem autoriza a aplicação de punição disciplinar é o poder disciplinar. E segundo, que qualquer punição está expressa. A administração não pode criar, sem previsão em lei, não pode criar da sua própria vontade uma punição para aplicar. Isso fere o Estado democrático de direito, porque fere o princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. Todas as punições precisam ser previstas em lei para que alguém esteja sujeito a receber essa punição. E o devido processo legal também tem que ser previsto em lei para que a pessoa tenha os meios e condições de se defender. Então, está errada a letra A ao falar de poder hierárquico. Letra B. A letra B fala de poder disciplinar, na medida que permite a imposição de sanções não previstas em lei. Então, a letra B está errada, pelo mesmo motivo que a letra A, que a letra A falou da possibilidade de sancionar sem que a sanção esteja prevista em lei, e a letra B errou pelo mesmo motivo. Se a sanção não estiver prevista em lei, não é possível aplicar. Está certo, na medida em que permite a imposição de sanções. Está perfeito. O poder disciplinar permite. Felipe, Felipe. Cachorro. Sai, tem um negócio no cachorro aqui. Não sei o que foi. Então, o início até está certo, porque o poder disciplinar permite a imposição de sanções, mas o final está errado, porque tem que ser previsto em lei. C.
Cadê a letra C? Regulamentar, poder regulamentar. É o poder que a gente vem estudando, né? Que permite o exercício da função normativa do Poder Executivo com fundamento direto na Constituição Federal. Opa, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, o poder regulamentar é exercício da função normativa pelo Poder Executivo? É, inclusive é o último comentário aqui, que foi o Igor Teixeira que deixou. O poder regulamentar, então, não trata do poder atípico de legislar? Trata sim. É exercício da função normativa pelo Poder Executivo. Só que a função normativa é exercida de modo atípico. Então, o poder regulamentar é o exercício da função normativa pelo Executivo. É o Executivo legislando de forma atípica, porque a função típica de legislar é do Legislativo. Mas o Executivo faz isso de maneira atípica. Então, está certo esse início. Esse poder regulamentar, né, de acordo com o comando que pediu um poder, tá? O comando disse, dentre os chamados poderes, qual é aquele qualificado como autônomo? Esse poder regulamentar, ele pode ser praticado com fundamento direto na Constituição Federal? Pode, desde que seja o decreto autônomo. E o comando me perguntou justamente sobre quando esse poder vai ser qualificado como autônomo. O que seria autônomo? Seria não estar regulamentando lei nenhuma e ter como fundamento a própria Constituição. Então, a gente percebe que a letra C diretamente, claramente fala do decreto autônomo. Um decreto que não regulamenta lei alguma, um decreto com fundamento diretamente na Constituição, um decreto fruto do poder regulamentar, um decreto que é exercício do poder normativo do Poder Executivo de forma atípica. Até agora a gente tem tudo para marcar a letra C, mas vamos ler as outras. Letra C. Esse poder é o discricionário, que permite à administração pública atuar sem expressa vinculação à lei, nos casos em que inexista disciplina normativa? Não, já está muito errado a letra D, porque né? Sim, existe sim poder discricionário. Existe sim poder discricionário, mas eu só vou marcar esse poder discricionário quando se tratar de margem de escolha concedida por lei à administração diante do caso concreto. Então, eu só posso marcar poder disciplinar, poder discricionário, se a prova falar para mim de margem de escolha, se a prova falar para mim que a lei concedeu essa margem de escolha, se falar para mim que é para análise do caso concreto, tá? Eu poderia completar, dizer assim, ó, mediante critérios de conveniência e oportunidade. Aí ficaria mais completo ainda se estivesse falando de conveniência e oportunidade. Isso é puramente poder discricionário, análise do caso concreto, margem de escolha, isso é puramente poder discricionário. Então, o que está errado aqui na letra D, que não falou de nada disso? Falou que permite à administração atuar sem expressa vinculação à lei. Em nenhum caso a administração pode atuar sem expressa vinculação à lei. Dizer que a administração pode atuar sem expressa vinculação à lei é dizer que a administração vai atuar sem respeitar a lei. Em nenhuma hipótese isso é possível. Tá? Então já está errado aí. Nos casos em que inexista disciplina normativa sobre o assunto. Aqui está dizendo que quando não tiver lei, o poder é discricionário. Está errado de novo. Porque mesmo quando o poder é discricionário, é o exercício do poder discricionário, a administração até tem uma margem de escolha, mas é uma margem de escolha dentro da lei. Porque mesmo quando a administração usa o poder discricionário e tem margem de escolha, é a lei que delimita essa margem de escolha. Então, dizer que o poder discricionário, como está aqui na letra D, acontece diante da inexistência de disciplina normativa, ou seja, da inexistência de lei, está errado. Então, está muito errada a letra D. E a última é o poder de polícia, que vai explicar.
que permite à administração pública a prática de atos administrativos, preventivos e repressivos para a disciplina de situações não previstas na legislação. Pelo mesmo motivo que a A e a B estão erradas, a C também está errada. Como é que a administração vai atuar utilizando um poder, sendo que isso não está previsto na lei? Seria um poder arbitrário, né? Não existe poder arbitrário. Se a administração utiliza um poder e não tem previsão em lei para o exercício desse poder, esse poder é arbitrário, porque ele vai partir da vontade do agente e não da vontade da lei, já que não tem lei disciplinando. Então, qualquer questão que diga, como a A, e a B e a E, que não tem previsão em lei, está errado, né? Acho que isso é bem intuitivo para marcar, né? Ninguém marcaria um item que fala que é sem previsão em lei. Se a gente vive num estado de direito em que a administração só atua tendo lei, autorizando ou determinando essa atuação. Então, por causa desse final, está errado a letra E. Então, pela análise dessa questão, uma questão que falava de poder regulamentar e que cobrava o conhecimento do decreto autônomo. Dava de acertar essa questão, mesmo não conhecendo os demais itens, porque a gente não falou ainda de poder hierárquico, a gente não falou ainda de poder disciplinar, a gente não falou ainda de poder discricionário, a gente não falou de poder de polícia. Até agora a gente falou só de poder regulamentar. Mas dava de identificar a letra C, que fala de poder regulamentar, como gabarito dessa questão, dava de perceber que o examinador queria cobrar o decreto autônomo aí. Dava de acertar essa questão, uma questão para defensor. Vamos para a próxima aí. O chamado poder regulamentar autônomo trata-se de, ó, tu percebe que ele chama por esse nome, ele chama de poder regulamentar autônomo. É como o examinador chama. Aqui no comando, tu percebe mais uma vez ele dizendo, aqui no comando da 15, ó, ele fala sobre os chamados poderes da administração, qual é aquele poder qualificado como autônomo? É o regulamentar autônomo. Então, a gente começa a ver um sinônimo aparecer aí. O examinador chama de o poder de editar atos normativos autônomos, que é o decreto autônomo, de poder normativo autônomo. Poder regulamentar autônomo, né? É quando ele quer saber do decreto autônomo. Então, o chamado poder regulamentar autônomo trata-se de... Então, ele quer saber do decreto autônomo. Atividade normativa excepcional conferida ao Conselho de Defesa Nacional na vigência de estado de defesa ou estado de sítio. Bem, está errado já, né? Primeiro, porque não tem caráter excepcional, basta cumprir aqueles requisitos da linha A e da linha B, que a gente acabou de ler, de não aumentar despesas, não criar nem extinguir órgãos, e o presidente está autorizado a exercer o poder regulamentar através do decreto autônomo, não é excepcional. Conferida ao Conselho de Defesa, não é o Conselho de Defesa, é conferida ao chefe do Executivo, no caso o presidente. A vigência de estado de defesa ou estado de sítio, não precisa ter estado de defesa ou estado de sítio para o presidente emitir um decreto autônomo. Ele está autorizado diretamente pela Constituição a fazer isso, quando ele quiser. Inclusive, ele nem precisa regulamentar lei nenhuma. Ele só precisa atender aqueles dois requisitos da linha A e da linha B, de tratar da organização e funcionamento da administração federal, não implicar aumento de despesas, não criar órgãos, não extinguir órgãos, e só poder extinguir cargos e funções públicas se tiver vago. Se ele cumprir isso, ele faz o decreto autônomo, na hora que ele quiser. Não precisa estar em estado de defesa, não precisa estar em estado de sítio, a competência é do chefe do executivo, do presidente, a competência não é do Conselho de Defesa Nacional, e isso não é excepcional. O dia que ele acordar e decidir fazer um decreto autônomo, ele faz. Então, está errado a letra A. Letra B, é o poder conferido aos entes federados para legislar em matéria administrativa? Não, é o poder conferido ao chefe do Poder Executivo para editar decretos com fundamento direto no texto constitucional. Então já está errada a letra B, porque ele quer saber do decreto autônomo, né, como a gente leu no comando aí. Letra C, atividade normativa exercida pelas agências reguladoras? Não. Agências reguladoras, como a gente viu na nossa aula passada, elas emitem resoluções, que são atos normativos, mas não são decretos. A resolução é ato normativo, fruto do poder normativo. A resolução, que vem da agência reguladora, não é decreto,
e não é fruto do poder regulamentar. Então já está errado aqui, porque ele está pedindo para falar sobre poder regulamentar no comando, sobre decreto autônomo, e não sobre resolução de agência reguladora. Letra D. O poder regulamentar, o decreto autônomo, é prerrogativa conferida a todos os poderes para disciplinar os assuntos internos? Não é todos os poderes, porque todos os poderes engloba legislativo, executivo e judiciário. O decreto autônomo é conferido ao chefe do poder executivo para editar decretos com fundamento diretamente no texto constitucional. Só pode ser a letra E, então, né? Poder regulamentar autônomo. Trata-se de exercício de atividade normativa? Perfeito. É o executivo editando um ato normativo. Perfeito. Disciplinando matéria não regulamentada em lei? Certo. Por que está certo dizer que é disciplinar uma matéria não regulamentada em lei? Porque o decreto autônomo não regulamenta lei nenhuma. Ele tem fundamento diretamente no texto constitucional. Então, dizer que o decreto autônomo disciplina uma matéria não regulada em lei, está certo. Porque se ele disciplinasse uma matéria regulada em lei, ele não seria o decreto autônomo, ele seria o decreto regulamentar. Ele seria ato secundário, não primário. Então, está certo dizer que o decreto autônomo disciplina uma matéria não regulada em lei. Porque ele não está regulamentando lei nenhuma, ele é autônomo porque ele está atuando diretamente com fundamento na Constituição. De controvérsia e existência no direito nacional, existe uma controvérsia, né, da existência no direito nacional sobre o decreto autônomo, realmente existe. O que é essa controvérsia no direito nacional? Alguns doutrinadores dizem que o presidente não poderia ter um poder desse tamanho de editar um decreto que é ato normativo primário, que não regulamenta lei nenhuma e tem fundamento direto no texto constitucional. Alguns doutrinadores, né, dizem que esse decreto autônomo não deveria existir, porque ele dá um poder muito grande para o chefe do executivo, já que o chefe do executivo vai estar editando um decreto que não regulamenta lei nenhuma, um decreto com fundamento diretamente no texto constitucional. Então, realmente, existe uma controvérsia na doutrina se deveria ou não existir o decreto autônomo no direito brasileiro, já que ele é autônomo, não regulamenta lei nenhuma e o poder acaba sendo muito grande nas mãos do presidente. Sorte que a Constituição, quando criou o decreto autônomo, no início dos anos 2000 como a emenda constitucional, o decreto autônomo foi limitado pelo texto constitucional nessa emenda, né? Só pôde tratar de 2 temas, isso aí ajudou muito a limitar o poder do presidente. Senão ele ia fazer, né? Ele já faz isso com medida provisória, né? Medida provisória ele acorda, que só pode ser assunto relevante e urgente, né? Mas ele acorda e faz medida provisória, o presidente aí, atualmente. Já pensou se o decreto autônomo pudesse tratar de qualquer tema? Ia ter decreto autônomo todo dia. Então, qual é o gabarito aqui na questão 16? O gabarito, falando de decreto autônomo, foi o que o comando pediu, é a letra E. E aí, como é que está aqui? Como é que vocês estão aí nessa resolução? Realmente são questões mais difíceis, mas mostram o topo, né, da montanha ali até onde vai essa conversa. Daí não passa. O que vocês estão achando desse nível mais elevado de questão aí? Lembrando que você pode assistir depois, né, essa aula gravada, através do link aí, é só clicar e assistir, e estar revisando tudo isso que eu estou falando aqui. Vamos para a questão 17. Questão 17. Embora haja controvérsia acerca da existência do poder regulamentar autônomo, ora, ele mostrou 2 coisas aqui que a gente já sabia. Por isso que é importante o mapeamento de questões. A gente já sabia que ele chama de poder regulamentar autônomo, a gente aprendeu isso na questão 15 e 16. E agora, a gente já sabia também da questão 16 que existe uma controvérsia acerca da existência desse poder. Pode a administração editar atos normativos autônomos? O decreto autônomo? Pode ou não pode? Existe uma controvérsia. Então, a gente já sabia disso também. As questões vão se repetindo. Para esse nível de defensor, procurador, promotor, a conversa é sempre essa. Ele chama de poder regulamentar autônomo, ele diz que a existência é controversa, e a gente só descobre fazendo questões desse nível. A vantagem que eu sempre falo sobre a resolução dessas questões é que, vez ou outra, um tema desse, que é costumeiro em cargos desse nível, aparece nos cargos, né, intermediários,
né? Aparece ali na prova de oficial, aparece aí na prova de soldado, na prova de analista, prova de técnico. E é nessa hora que a gente deita e rola, né? Aproveitando de ter estudado essas questões mais complexas. É nessa hora que a gente vai fazer a diferença lá na lista. Então, para a controvérsia acerca da existência do poder regulamentar autônomo em nossa ordem constitucional, tem doutrinador que concorda, doutrinador que não concorda. É fato que a Constituição Federal autoriza o chefe do Executivo Federal a dispor diretamente, mediante decreto. Então, apesar de ter doutrinador que concorda ou doutrinador que discorda, é fato que a Constituição autoriza, sim, o presidente a emitir o decreto autônomo. E quais são essas situações que a Constituição autoriza o presidente a emitir o decreto autônomo? É só procurar. A anistia não é, regime disciplinar dos militares não é, organização e funcionamento da administração federal, desde que eventual aumento de despesa decorrente da criação de cargos ou órgãos esteja contemplado. Não, não é isso aqui. Não é a letra C, porque na letra C fala desde que, né, tenha eventual aumento de despesa. Não pode ter esse eventual aumento de despesa no decreto autônomo. Está errado. Criação de cargos, não pode criar cargo nunca. Não pode criar órgão nunca também. Nem se tiver contemplado nessa lei de diretriz orçamentária. O decreto autônomo não pode criar cargo, não pode criar órgão, não pode ter aumento de despesa. Tudo que não pode tem na letra C. A letra C está errada. Desde que o decreto autônomo fale sobre. Aqui está dizendo. É fato que a Constituição Federal autoriza o chefe do Executivo a dispor mediante decreto sobre requisição de militares. Não. Letra E. Sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vai. Tá, isso mesmo. Letra E é o gabarito aqui, né? O decreto autônomo pode tratar da extinção, somente da extinção, nunca da criação, de cargos e funções públicas e desde que vagos. Tem que ter essa condição ainda. Então, gabarito letra E. É uma questão para promotor, mas que cobrava o simples conhecimento do texto do artigo 84, inciso 6, inciso 6, a linha B, que a gente sabe muito bem. É só procurar o que está no teu caderno. Né? Agora, vamos para aquele momento de dica? Vamos para aquele momento de dica? A cada aula, né, a gente sempre trabalha como resolver questões. Né? Isso daí vale mais do que o curso, porque o curso a gente trabalha direito administrativo especificamente. E quando eu dou essas dicas de como resolver questão, tu vai usar essa dica no direito constitucional, tu vai usar no administrativo, tu vai usar no penal. E isso vai fazer uma diferença em toda a tua prova. E o Brenner está montando uma cartilha, ele está anotando todas essas dicas que a gente dá aqui de como fazer a prova, né, lá na hora, no Vera, né, para a gente depois trabalhar essa cartilha aqui, relembrando essas dicas. Então, o Brenner se prepara para copiar essa dica aí, né, de como fazer a prova. Ó, tem uma coisa que é assim, tem pessoas que são assim. Deixa eu deletar aqui. Tem pessoas que são assim, não sei se você é dessa maneira. Tem um problema, tranquilo, tem um problema. E a pessoa vai lá nesse problema e ela foca no problema. Não, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Quem sabe ela consiga aumentar o problema dela. Se tem um problema e tu quer resolver esse problema, tu não foca no problema, tu foca no quê? Tu foca na solução. Se tem um problema, tu foca na solução e nunca no problema. Então, em vez de ficar se lamentando diante das dificuldades, diante do tamanho do problema, tu para de se lamentar, para de pensar no problema e começa a pensar na solução do problema. Como eu vou fazer para resolver isso? E não ficar pensando em quão ruim é o problema de se resolver. Tá? Ah, mas isso daí é coach de desenvolvimento de pessoas? Não, isso é resolver questões. Porque isso aqui é um problema para ti, não é? Se deparar com uma questão desse nível aqui é ou não é um problema para ti? Com certeza é. Então, primeiro eu identifico o que o comando quer de mim. Eu já identifiquei. Ele quer saber sobre o poder regulamentar autônomo. Ele quer saber sobre o decreto autônomo. Então, a partir do momento que eu identifico o que o comando quer de mim, eu esqueço todos os itens
que não trata sobre o que está no meu caderno. Por exemplo, perguntou sobre poder regulamentar autônomo, que a Constituição autoriza o chefe do executivo a editar um decreto, que só pode ser o decreto autônomo, tá dando a deixa aqui, né? Aí eu leio a letra A e fico pensando, anistia ou remissão de tributos. Pô, por que não é a letra A? Aí eu fico 3 minutos pensando por que não é a A. Ou seja, não é a A, não está no meu caderno, ela não responde ao meu comando, e eu preciso me convencer de não ser a letra A. Ou seja, eu estou focando no problema, porque eu quero me convencer de não ser a letra A. Eu não preciso me convencer de não ser a letra A. Eu preciso é focar na resposta ao comando do item. Então, eu já vou caçando o que o comando quer de acordo com o meu caderno. Porque numa preparação para concurso, teu melhor amigo é teu caderno. Uma preparação para concurso, teu melhor amigo é teu caderno. O teu caderno fala de poder regulamentar autônomo? Fala. Ele fala de poder regulamentar? Fala. Ele fala de decreto autônomo? Fala. Ele coloca as duas condições para editar um decreto autônomo? Fala. Tem as duas condições lá, tá tudo no meu caderno. Tu revisou esse caderno? Revisei. Aí tu se depara com o comando que pergunta do poder regulamentar autônomo, que fala do chefe do executivo emitido um decreto autônomo. Então tu esquece todo o resto. Se a letra A não trata de nada do que está no teu caderno, que tu revisou, tu não precisa justificar para ti mesmo por que a A está errada. Ela está errada simplesmente porque ela não está de acordo com o teu caderno. Para de ficar tentando explicar o item para ti. Tu identifica o comando, casa com as informações do teu caderno e tu vai marcar o que está de acordo com o teu caderno. Eu aceitaria tu ficar com dúvida entre a C, porque ela fala de coisas que estão no teu caderno, de maneira errada, mas ela fala. E aceitaria tu ficar com dúvida na letra E, porque ela fala de coisas que estão no teu caderno. Mas a gente nunca falou dessas coisas da A, da B ou da C, que teriam que ser eliminadas de cara. E alguém que pensaria, ah, não, mas eu não posso eliminar A sem ter certeza de que não é a A. Não, para não ser a A, basta ela não tratar do tema que o comando pediu. Basta ela não estar dentro dos itens que eu anotei no meu caderno. Ah, mas e se meu caderno estiver furado? Ou então tu está trabalhando pensando em algo errado. Tu tá trabalhando pensando na derrota, né? Pensando, não, estou fazendo um caderno aqui, mas eu não posso confiar nesse caderno porque ele pode estar furado no dia da prova. Pô, então não faz o caderno, mano. Tu tem que fazer o caderno com a confiança total de que ele vai resolver o teu problema. De que aquelas palavras do teu caderno são as palavras que vão resolver a questão. E nada mais é capaz de resolver aquela questão no universo, além das palavras que estão no teu caderno. É isso que tu vai levar para a prova. Entendeu? É teu caderno, tu e a prova. Entendeu? Lá não vai poder levar o caderno. Mas as informações que tu revisou no teu caderno, na tua cabeça, tu e a prova. O que está no teu caderno não está no mundo, não consta no universo. Está errado, está eliminado, não precisa justificar. E o que está no teu caderno é o que tu vai analisar. Se está certo ou está errado. Então, aqui, eu aceitaria que o candidato ficasse com dúvida, o meu aluno na A e na E, porque pediu o decreto autônomo, e a C fala de itens do decreto autônomo que estão no teu caderno, e aí também. Eu aceitaria ficar com dúvida nessas duas, mas a B e a D, o aluno que estuda comigo elimina de cara, e ele não precisa justificar para ele por que elas estão erradas, porque justificar o erro de uma errada que não consta no caderno, não consta no resumo, é ficar focando no problema. Ou é ter um ego muito grande. Não, eu sou Marco aqui, se eu souber as 4 erradas e acerta. Aí os caras vão gastar 15 minutos em cada item. E não vai passar da 20ª questão. A prova acabou já o tempo. Não é assim que funciona. Tá? Então vamos focar nas soluções. Qual é a solução? A solução é assim, ó. Leio o comando, identifico o que o comando quer. Ele quer poder regulamentar. Ele quer o decreto do chefe do executivo. Então ele quer o decreto autônomo. Identifiquei isso, agora eu vou para os itens. Esse aqui não fala, está no meu caderno, esse aqui não fala, está fora, esse aqui não fala, está fora. Mas a letra C fala, porque lá fala de aumento de despesa, fala de criar cargo, criar órgão, eu lembro disso. E a letra E também fala, porque lá fala desse negócio de cargo vago. Eu estou entre a C e a E. Porra, perfeito. Esse estudou comigo. Agora eu vou entre a C e a E. Mas eu lembro que é não poder aumentar despesas. Eu lembro que órgão público não tem exceção, não cria nem extingue órgão público. Só a lei cria e extingue órgão público. Então aceita fora.
Ah, eu lembro desse negócio, extinguir cargo público só se estiver vago. É isso mesmo. Marquei a E e segui em frente. E eu nem sequer dei bola ali para A, para B, para D, simplesmente porque elas não constam no universo. Elas não estão de acordo com o que eu acredito como verdade. Eu acredito como verdade o que está no meu caderno, o que eu revisei, o que eu estudei. E eu não sou capaz de pensar que meu caderno pode trazer uma informação que não está na prova. Para mim, o meu caderno é a prova, porque eu vou me preparar pensando no sucesso, que é onde eu vou estar, onde eu quero estar, e nunca na derrota, no azar. Não é assim que funciona. A tua mente vai te levar no que tu tá focado. Tá focado no sucesso? Teu caderno é a tua salvação? Tu acredita nisso? É lá que tu vai chegar, mano. Para ficar duvidando do teu próprio caderno, que é a tua única arma efetiva contra a aprovação, aí é nadar contra a correnteza. Tem uma correnteza querendo te levar para o sucesso e tu tá nadando contra, porque tu tá desconfiando de quem tá contigo. É teu caderno. Que seria a tua prancha para te surfar ali para o sucesso, né? Quero saber se vocês entenderam essa mensagem que eu quis deixar para vocês. E se o Brenner anotou, principalmente, isso daí que eu falei tudo. De como a gente deve se portar numa preparação para a prova. Como a gente deve se comportar na preparação para a prova. Como é nosso pensamento na hora de anotar, de fazer as anotações? Qual é o nosso pensamento na hora de revisar? Qual é o nosso pensamento na hora de encarar a questão? Tá anotado isso daí, Brenner? Tá absorvido essas ideias aí? Então, a gente, o gabarito letra E, tá? Agora a gente vai para a questão aqui 18. A questão 18 é uma questão de procurador também. Ela fala o poder normativo conferido à administração pública. Olha, lembra lá das histórias que a gente contou aqui, da Gorinha? O que, que tu faria aqui? Tu já colocaria aqui, ó, poder normativo. Poder normativo. Essa é a palavra-chave, é o núcleo do comando. Então, eu vou marcar o que tiver a ver com poder normativo. Por exemplo, eu poderia ficar com dúvida na E, só olhando rápido, porque a E fala de decreto autônomo, tá? Eu não poderia ficar, de repente eu poderia até dar uma bola aqui para D, porque fala de decreto regulamentar. Eu não estou nem lendo os itens, estou só pegando as palavras. Eu poderia dar uma bola para E, porque fala de decreto autônomo, tá? É, eu poderia dar uma bola para A, porque fala de decreto autônomo. Eu poderia também dar uma bola aqui para B, porque fala de atos normativos. Eu poderia dar uma bola para C, porque fala de regulamentos executivos. Essa aqui é uma questão difícil, porque eu identifico aqui, olhando rápido, eu não li nenhuma, mas eu identifico nos cinco itens, palavras que estão dentro do meu assunto de poder normativo, que é gênero. Tudo que tiver de poder regulamentar está dentro de poder normativo. A gente viu que é gênero. Poder normativo é gênero, ele engloba tudo que tiver de poder regulamentar. Porque ele é gênero e poder regulamentar a espécie. Então, rapidamente, eu vejo aqui que essa aqui é uma questão difícil, porque ela não é que nem a questão anterior, que tinha itens que não tratava sobre o assunto que está no meu caderno, e eu eliminava logo ele de cara. Esse aqui tem pelo menos uma informação em cada item que trata sobre coisas que têm de poder normativo e estão no meu caderno. Aqui, eu vou ter que ler uma por uma. É uma questão do tipo difícil, muito difícil, né? Porque eu não elimino de cara nenhum item. Para minha estratégia de só focar nas soluções. Existe questão assim também, com questões consideradas difíceis. Agora eu vou ter que ler uma por uma. Vamos lá. O poder normativo. Letra A. Compreende a edição de decretos autônomos para a criação e extinção de órgãos públicos? Opa! Tá fora já. Decreto autônomo não cria. Decreto autônomo não extingue. Órgão público não tem exceção. Não tem esse papo de órgão público vago, não. Órgão público só é criado e extinto por lei. Já está fora a letra A. Apesar dela falar de decreto autônomo, que é um item que está no meu caderno, mas ela fala de maneira errada. Porque criação e extinção de órgão é só por lei. Decreto não é lei, decreto é ato administrativo. Poder normativo compreende a edição de atos normativos, certo? Certo. Vários atos normativos. A gente citou todos os atos normativos possíveis aqui. Regimento interno,
edital, portaria normativa, instrução normativa. Inclusive, falta a gente citar um. Eu vou lá em cima citar ele. A gente não citou como decreto, como a nossa lista, os estatutos, mas o estatuto não lei, né? A PM, por exemplo, tem um estatuto, que é uma lei complementar, aprovada pela Assembleia Legislativa. Existem estatutos, atos administrativos. Estatuto, né, de uma organização, por exemplo, é um ato administrativo. Então, não estou falando do estatuto lei formal, estou falando do estatuto ato administrativo. Estatutos. Vai aí por exemplo, vai aí numa associação, tem um estatuto da associação. Estatuto da associação, aprovado lá pela própria associação. Se for uma associação pública, é um ato administrativo. Por exemplo. Tá? Então, estatuto também é ato normativo. Tudo isso aqui é ato normativo. Edital, regimento interno, regimento geral, resoluções, regulamentos, portarias normativas, decreto, estatutos. Tudo isso é ato normativo. Agora, vamos voltar para lá, já que a gente citou o estatuto. Vamos voltar para lá, para a nossa questão. Nossa questão aqui é 18. A gente estava na letra B. O poder normativo compreende o conferir da administração compreende letra B. A edição de atos normativos de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, tais como decretos regulamentares, resoluções, portarias, deliberações e instruções. Bem, está errado o item, porque para ser de competência exclusiva do chefe do Executivo, ou seja, só o chefe do Executivo edita isso, tinha que estar falando somente do decreto regulamentar. O decreto regulamentar, realmente, esse é competência exclusiva do chefe do executivo. Só o chefe do executivo emite um decreto regulamentar. Aí é o poder regulamentar, né? Perfeito. Mas resoluções não é competência exclusiva do chefe do executivo. O reitor de uma universidade emite uma resolução como presidente de um conselho, né, do conselho universitário. A agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial, emite uma resolução e ela é assinada, a resolução é assinada pelo presidente, não da República, o presidente da agência reguladora, da Anatel, da ANAC. Portaria normativa é assinada pelo secretário, se for uma secretaria, pelo diretor, se for uma autarquia. Deliberações e instruções também são editadas pelos chefes dos órgãos. Então, ele enumerou uma série de atos normativos e disse que todos esses são exclusividade do chefe do executivo. E não. Só o decreto regulamentar aqui que é competência exclusiva do chefe do executivo. Os outros, eles podem ser praticados por diversas outras autoridades. Então, está errada a letra B, porque usou a palavra exclusivamente errado. Letra C. O poder normativo compreende a administração, tá? O poder normativo conferido à administração compreende a promulgação de atos normativos. Já está errado, né? Quem é promulgado é lei. Ato normativo não é promulgado. Promulgação é de lei. Lei, né? O presidente promulga uma lei, por exemplo, promulgação. Mas o ato normativo é só um ato administrativo, então ele não precisa ser promulgado. O termo promulgação ele é relacionado a uma lei formal. O ato normativo, decreto, ou instrução normativa, ou edital, seja ele qual for, não precisa ser promulgado, porque ele não é lei formal. Então já está errado o primeiro termo. Promulgação de atos normativos originários e derivados, sendo os primeiros os regulamentos executivos e os segundos os regulamentos autônomos. Mesmo os decretos, que são os regulamentos executivos e os regulamentos autônomos, mesmo os decretos, eles não são promulgados. Quem é promulgado é a lei formal. Você quer saber quais são as leis formais? Algumas delas são promulgadas. Você vai olhar o artigo 59 da Constituição.
Lá estão as leis formais, né? Lei ordinária, lei complementar, lei delegada. Letra D, promulgação também. Promulgação, letra D. Está fora. E letra E? Poder normativo com freio da administração pública compreende. Letra E. Edição de decretos autônomos? Certo. Decreto autônomo é poder normativo. Ah, mas o decreto autônomo não é poder regulamentar? É também. De maneira específica, o decreto autônomo é poder regulamentar. Mas, de maneira geral, o decreto autônomo é poder normativo. Lembra da conversa de geral específica que a gente teve nisso? Então, o poder normativo é edição de decretos autônomos? É. De maneira geral, é. De maneira específica, é poder regulamentar. Os dois estão certos. Então, o poder normativo compreende a edição de decretos autônomos, de maneira geral? Sim. Restringindo-se estes às hipóteses decorrentes do exercício da competência própria, outorgada diretamente pela Constituição? Isso mesmo. Competência própria, porque só o presidente da República, no caso da União, pode editar esse decreto autônomo. Outorgada diretamente pela Constituição, porque o decreto autônomo ele tem fundamento direto na Constituição. Ele não tem fundamento em uma lei. Quem limita até onde pode ir o decreto autônomo é a própria Constituição. Por isso que ele é o ato normativo primário, porque ele só deve respeito à Constituição. Tá? Então, a letra E é o nosso gabarito. E se a gente parar para analisar, essas palavras aqui, elas estão no nosso caderno, só que aqui mais bem elaboradas, né? Estão mais rebuscadas. Mas a gente disse que o decreto autônomo tem fundamento direto na Constituição, e a gente sabe que a competência é competência exclusiva, né, competência própria do presidente da República. No caso do decreto autônomo, o decreto autônomo nem chega a ser uma competência exclusiva do presidente, você só vai falar disso se a prova perguntar. Por quê? Porque o decreto autônomo pode ter sua. O decreto autônomo pode ser delegado para 3 autoridades diferentes. Quem está dizendo isso? Sou eu? Não. Quem está dizendo isso é o artigo 89, 84, inciso 6º. Não, parágrafo único, né? Parágrafo único da CF. Quais são as 3 autoridades que o decreto autônomo pode ser delegado pelo presidente? Para o AGU, que é o Advogado-Geral da União, PGR, que é o Procurador-Geral da República, e ministros de Estado. Qualquer um desses 3 pode receber a delegação do presidente para editar um decreto autônomo. O poder regulamentar, se te perguntar em prova, tu diz que ele é indelegado, tu diz que ele é competência privativa do presidente, que ele é indelegável. Tá certo. Ah, mas tu acabou de falar que pode delegar. Pois é, mas lembra do segredo? Isso aqui é uma coisa que tu só fala para a prova se a prova perguntar disso. Se a prova falar para ti que não dá de delegar o poder regulamentar, tu diz que sim, não pode delegar. Agora, se a prova especificamente falar que o decreto autônomo, com todas as letras, pode ser delegado para qualquer uma dessas 3 autoridades, aí ele tocou na informação. Aí ele falou do segredo, aí tu diz que sim. Esse tipo de questão nem sequer é comum. É mais comum falar que o poder regulamentar não pode ser delegado. E está certo, não pode. Por exemplo, o decreto regulamentar não pode ser delegado em hipótese alguma. Só o presidente pode emitir o decreto regulamentar. Só que o decreto autônomo tem essa possibilidade no parágrafo único do artigo 84, que tu só considera ela se a prova falar sobre ela. Se a prova não falar sobre ela, tu diz que o poder regulamentar e os decretos são indelegáveis. É o famoso segredo aí sobre o decreto regulamentar. Eu não vou dar muita ênfase nessa possibilidade aqui, nesse segredo, porque não costuma perguntar sobre isso. Eu, particularmente, vi uma vez apenas tratar dessa possibilidade do decreto autônomo ser delegado, e era uma questão muito específica sobre isso. E era de uma banca desconhecida. Eu não vejo isso, essa possibilidade de aparecer em bancas mais conhecidas. Tá? Então, eu vou dar muita ênfase aí nesse segredo, mas é um segredo. Quer dizer que se falar da possibilidade de delegar decretos pelo presidente,
Ah, tu fala que é indelegável. Mas, se tocar especificamente na delegação do decreto autônomo para a AGU, PGR e ministros, aí está tocando no artigo 84, parágrafo único. Aí pode. Então, está aqui a nossa questão 19, tá? Questão 19 aqui. Vou diminuir um pouco a questão de 19 aqui para dar toda na tela. Ó, não deu. Para 13. Diminuir um pouco a questão de 19 para dar toda na tela. Vocês estão muito calados aí. Não sei se vocês ainda estão aí. Então, eu vou dar um tempo aqui para vocês resolverem essa 19 aqui. Resolve essa 19 aí. 3 minutos aí para vocês darem uma lida nessa 19. Enquanto isso, eu vou pedir um hambúrguer para mim. Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver aqui a 19. Após a mudança de gestão do governo estadual da Bahia, a nova administração, a nova administração entendeu por promover uma reestruturação na organização administrativa, para tanto, de acordo com a Constituição. E aí, pode fazer uma nova administração, pode a nova administração promover uma reestruturação na organização administrativa? Lembra que o decreto autônomo faz isso? O decreto autônomo trata da organização e funcionamento da administração pública federal. Aí tu vai dizer, mas aqui é estado da Bahia. Pois é, mas aqui é o governador atuando. Então, o governador, ele pode, no âmbito estadual, usar essa mesma competência do decreto autônomo para a organização e funcionamento da administração estadual. Assim como o prefeito pode fazer isso no município também, porque o presidente só manda na administração federal. Quem vai organizar o funcionamento da administração estadual é o governador e da administração municipal é o prefeito. É uma simetria.
Se tem decreto autônomo na União, a banca entende que também tem decreto autônomo no Estado, no caso do governador, e no município, no caso do prefeito. Então, ele poderá fazer por meio de decreto autônomo? Isso mesmo. Se o presidente pode no federal, o governador pode no estadual. Dispondo sobre a criação de órgãos, não, está fora. Está fora. A criação de órgão não pode. Disciplinando novas atribuições, isso até pode. O que se insere dentro da competência para dispor sobre a organização e funcionamento, está certo, mas criar órgão não. Criar órgão está fora. Poderá fazê-la por meio de decreto autônomo? Sim. Dispondo sobre atribuições e competências, verdade, a criação de órgãos. Olha, até agora a gente vai ficar com B. Porque falou que é verdade a criação do órgão, falou que pode dispor sobre competências. Vamos ver as outras. Não poderá fazê-lo por meio de decreto? Já está errado, é o decreto autônomo que faz isso. Não poderá fazer por meio de decreto autônomo? Já está errado, é o decreto autônomo que faz isso. Poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo? Certo. Dispondo sobre a criação de órgãos? Não, está fora, mano. Órgão público não pode ser criado, não pode ser extinto por decreto autônomo. Só a lei formal vinda do Congresso pode criar ou extinguir órgãos públicos no Executivo Federal. No caso da Bahia, que é um estado, seria uma lei formal vindo da Assembleia Legislativa da Bahia para poder criar ou extinguir órgãos públicos lá na Bahia, aprovada pelos deputados. Um decreto do governador autônomo não poderia criar nem extinguir órgãos públicos. E essa aqui? Como é que ficou essa aqui? Essa aqui caiu para técnico judiciário. O princípio da separação dos poderes é compatível com a atribuição de poder normativo ao executivo, tendo em vista que o exercício dessas funções, ele quer saber da atribuição, né, do poder normativo exercido pelo executivo, que foi aquilo que o nosso amigo aqui perguntou no início, que é o poder executivo exercendo atipicamente a função de legislar, de editar uma norma. Né? Então, tendo em vista que no exercício dessas funções, as autoridades devem praticar atos que produzam efeitos internos. Internos? Não, pode alcançar pessoas fora da administração. Então, é externos. Já pensou se o decreto valesse só para dentro da administração? Para que serviria? O decreto tem que ter efeito externo para alcançar pessoas fora da administração. Não disciplinando as relações individuais dos administrados. Está sujeito, sim. A pandemia, ela foi instituída uma quarentena que alcançou todas as pessoas que vivem no Estado, no Brasil, através de decretos. Decretos de governadores, prefeitos. Alcançou todas as pessoas. Aqui está dizendo que o decreto não alcança a vida, relações individuais das pessoas, dos administrados. Muito errado a. B. Os usuários não podem ser instados a seguir ordens e regras emanadas da administração. Então, a administração serve para quê? Se não for para obedecer às ordens da administração. Daqui a pouco, nem o apito do policial não respeitar mais desse jeito. A administração, ela serve para dar ordem mesmo. E o administrado tem que obedecer. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Está errada a B. Algumas são muito absurdas, algumas, né? A administração pública deve respeitar a repartição constitucional de competências? Claro, que for competência da União é da União, dos estados é dos estados, do município é do município, tem que respeitar. Somente podendo editar atos normativos de caráter geral e abstrato nos casos expressamente autorizados ou diante de lacuna legislativa. Lacuna batata! Lacuna batata! Quem que vai marcar lacuna batata? Lembra da aula passada? Lacuna batata, não. Lacuna batata, não. Lembra que eu falei que a lacuna batata cai? O poder regulamentar, o poder normativo, não serve para lacunas. Ele serve justamente para quando tem a lei para ser detalhada. Se não tem lei, se tem uma lacuna da lei, então eu não posso exercer o poder normativo. Nem o decreto autônomo, que não depende de uma lei para regulamentar, nem o decreto autônomo é na lacuna da lei, porque o decreto autônomo respeita a Constituição. Então, nem o decreto autônomo é lacuna batata. Então, está fora. A edição de decretos, isso está no meu caderno. Deverá observar os limites expressamente estabelecidos na Constituição? Isso é o mínimo, né, mano? Respeitar a Constituição nesse país ainda é o mínimo. Para implicar caráter autônomo às suas disposições? Olha, isso mesmo, porque o caráter autônomo é do decreto autônomo. E o decreto autônomo tem que respeitar os limites da Constituição.
Até agora eu vou ficar com a D, só se a, B, se a E for muito boa. Letra E. As disposições de cunho regulamentar não podem ter conteúdo inovatório. Olha, não pode mesmo, porque não pode inovar a ordem jurídica. Não pode ter conteúdo inovatório mesmo. Devendo ser homologadas pelo órgão legislador competente para expedição de diploma, não. Aí está errado. Não precisa ser homologado pelo legislativo. Quer dizer que o governador, o presidente, emite um decreto e esse decreto só vai valer se o poder legislativo homologar. Não, não precisa homologar para valer. Né? Ele já nasce com presunção de legitimidade. Então, o início até estava certo, mas esse negócio de precisar de uma homologação do legislativo está errado. Os poderes são independentes. Tá? Então, a letra D é o nosso gabarito, porque falou do caráter autônomo, falou que respeita a Constituição, falou de decreto, e essas coisas que a gente vem estudando. Essa aqui eu acho que dava de acertar também. E aí, pessoal, tranquilo? O que vocês acharam aí da nossa aula de hoje? Quem está assistindo em casa aí, nossa aula gravada, eu vou encerrar agora aqui a gravação.